Constelação familiar. Hoje eu vou falar sobre a história do Bert Hellick. A constelação familiar com a qual eu trabalho, ela é baseada nos ensinamentos do Bert Hellick. Então eu vou falar sobre a história de vida dele, para que você possa compreender os fundamentos que existem na constelação familiar. O Bert Hellick, ele foi alemão. E todas as informações que eu vou trazer, você pode confirmar num livro que chama O Lugar para os Excluídos. Nesse livro, a autora, ela entrevista o Bert Hellick e ele vai contando histórias da própria vida e contando as bases e os princípios da constelação familiar a partir daquilo que ele passa a trabalhar. Então eu vou trazer todos os elementos dos quais eu tenho conhecimento e que para mim são pontos fundamentais dentro do conhecimento da constelação familiar, dessa metodologia de cura e de compreensão sistêmica. Então o Bert Hellick, ele foi um alemão e ele fala que desde os 5 anos de idade ele queria ser padre. Estudou numa escola de padre até os 15. Depois a escola teve problemas, ele teve que retornar para a casa dos pais. Quando retornou à casa dos pais, com 16 anos, todos os jovens foram recrutados para o Hitler para poder fazer parte do exército nazista. Então Bert Hellick, ele foi soldado de Hitler. E durante esse período em que ele estava nessa função de soldado, ele foi preso pelo exército americano e ele ficou mais de 1 ano como prisioneiro de guerra. Nesse período, como prisioneiro de guerra, ele conta que ele viveu muitos momentos de torturas e de dificuldades, até um dia que ele conseguiu fugir e esconder dentro de um trem, debaixo de uns caixotes. Ele conta no livro que ouvia os soldados gritando: tem um maldito alemão dentro do trem. Mas ele conseguiu fugir e retornar à Alemanha. Demorou acho que 3 dias de viagem. Quando ele retorna à Alemanha, ele então ingressa numa ordem religiosa que é chamada de trapista. E depois de formado, essa ordem religiosa encaminha ele para a África e ele trabalha com a comunidade Zulu por um período de quase 10 anos. Nesse período de trabalho na comunidade africana, o Bert, ele vai tendo vários conhecimentos e vai experimentando várias metodologias terapêuticas. Essa ordem religiosa, ela tinha as funções de religiosas, mas os padres, eles tinham também uma função profissional. Então eles tinham um trabalho, então tinha as funções religiosas e as funções do trabalho. Então o Bert Hellick, ele começa a fazer terapia. Eu imagino que para ele, como ser humano, diante de todas as coisas que ele viveu e passou, e ele conta nesse livro várias terapias pelas quais ele viveu. Então ele atravessou o processo como paciente, como cliente. Depois ele aprendeu a técnica, passou a trabalhar com ela, até que então chegou na constelação familiar nesse modelo que hoje é divulgado pelo mundo. Então, eu vou trazer as terapias que constam nesse livro e que o Bert faz referências a elas e faz referência a alguns aspectos específicos. E eu também vou trazer a minha percepção sobre como eu percebo que essa constelação, essa informação está dentro da constelação, como isso influenciou essa perspectiva. Então, constelação familiar, dentro da abordagem do Bert Hellick, é meio que um resumo da vida dele, porque foram as experiências de vida dele que nos permitiu ter acesso a esse conhecimento. Inclusive ele diz, não é uma técnica, é um insight. Eu tive um insight e eu compartilhei esse insight com o mundo. E eu não deixei escolas. Depois eu vou falar sobre isso, vou gravar um vídeo só sobre eu não deixei escolas, nem aquelas que carregam o meu nome, foi criada por mim. Eu quero gravar um outro vídeo separado só para falar desse assunto. Então eu vou trazer agora os elementos
da vida do Bert que tem uma conexão com a constelação familiar. Então, uma das primeiras coisas que tem é uma metodologia terapêutica chamada grito primal. Então, o Bert Helling, ele passou pelo processo terapêutico do grito primal, depois ele aprendeu e começou a trabalhar com essa técnica. O grito primal, ele era uma terapia de 9 meses, onde a pessoa ficava reclusa, entrava numa sala, né, fechada, sem som, sem som assim, o som não ia para fora, ele era fechado acusticamente falando, né. Dentro dessa sala a pessoa gritava o ódio, o rancor, a mágoa, os ressentimentos que tinha dos pais. E nesse processo terapêutico, o Bert ele começou a perceber que todas as pessoas que tinham dificuldade com os relacionamentos, elas tinham uma dificuldade com o primeiro relacionamento que a pessoa existe, que é o relacionamento com a mãe. Então, quando acontece uma ruptura entre um filho e a mãe, essa ruptura afeta a capacidade que esse ser tem de se relacionar na vida. Então, esse foi o primeiro entendimento dele. O nosso primeiro relacionamento humano é com a nossa mãe. E quando esse relacionamento ele sofre uma ruptura, isso afeta a nossa capacidade de nos relacionar. Daí ele traz vários elementos como um exemplo dessas rupturas. Por exemplo, quando a criança nasce, fica internada, quando a mãe tem um problema de saúde durante o parto, quando a gravidez ela vem com complexidade, ou os acontecimentos que a sucedem logo após o parto, que a criança é deixada, ou existe alguma coisa envolvendo esses primeiros cuidados entre o filho e a mãe. Então essa é uma relação primeira do ser humano, né? Então o Bert Helling ele traz que ele pôde perceber que essa relação mãe e filho está muito envolvida com a nossa capacidade de se relacionar com o outro e com o mundo. Então, ele conta que nessa terapia do grito primal, ele trabalhou com ela há muito tempo e ele conseguiu também antecipar o processo, que era de 9 meses, ele conseguiu ir condensando a metodologia para que ficasse mais fácil, e ele saiu dessa metodologia quando o criador desse método montou uma escola, porque a escola estruturava e deixava as coisas muito rígidas. Então foi quando ele então saiu, foi para uma outra área. E ele traz outra metodologia que ele conheceu, chamado de script. A terapia do script é uma terapia baseada em contos, em histórias. Então, o Bert ele sempre trabalhou com dinâmicas de grupo. Então, ele falava que a especialidade dele era trabalhar com dinâmicas de grupo. Nisso, ele começou a trabalhar então com essa metodologia do script, né? Lembrando que sempre ele fazia parte da metodologia primeiro como paciente. Então, primeiro ele vivia o processo, só depois ele ia aprender e começar a trabalhar com isso. O script é uma metodologia onde a pessoa escolhe um conto infantil e um conto atual, que faz sentido para ela. Nossa, eu me identifico muito com essa história. E aí ele ajudava a pessoa a fazer um paralelo. O que essa história tem? Quais são os elementos que existem nessas histórias, nessa história infantil e nessa história mais recente, que tem a ver com a sua vida? E aí, dentro desse trabalho, com essa metodologia do script, ele começou a perceber que as pessoas que eram apaixonadas pelo Pequeno Príncipe, elas tinham uma tendência depressiva. Ou elas já estavam com depressão, ou elas tinham essa tendência depressiva. E nisso ele quis investigar. Investigar o quê? Ele quis saber o que aconteceu com os antepassados dessas pessoas. Então ele começou a perguntar: o que aconteceu com seu pai, com seu tio, com seus irmãos? E aí ele começou a perceber que essas pessoas, elas tinham tido na família pessoas que suicidaram, tentaram suicídio, tiveram problemas nessa ordem
depressiva, suicida, muito presente. Todos os casos tinham. Aí ele começou a perceber, e isso levou ele a uma busca e uma pesquisa para melhor entendimento, que são os vínculos. O que quer dizer isso? Ele começou a perceber que aquelas pessoas que tinham essas tendências depressivas, elas eram levadas a fazer escolhas que não eram exatamente livres. Ou seja, os fatos que aconteceram lá atrás, com os tios, com os pais, com os avós, estava afetando a vida dessas pessoas e levava elas a fazer essas escolhas. E aí ele busca querer saber mais. Como assim? Um fato que aconteceu com meus avós está influenciando a minha vida para que eu escolha determinados comportamentos. Ele começa então a estudar esses vínculos, ele quer saber mais sobre isso. Como ele era padre, ele tinha sempre o costume de levar as perguntas e as buscas dele para os momentos espirituais, que ele chamava de momento de recolhimento, que era esse momento de não saber e de deixar que alguma coisa pudesse ser revelada para ele dentro dessa sabedoria espiritual. Então, o script foi a metodologia que despertou no Bert a percepção de que nós não somos seres isolados, nós somos seres sistêmicos, ou seja, nós estamos sempre conectados com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos tios, com os nossos avós. Tudo que acontece e aconteceu com essas pessoas, de alguma forma nos afeta. E isso fez com que ele seguisse no aprofundamento dos estudos, né? Depois ele parou de trabalhar com essa metodologia dos script e ele foi aluno de Milton Erickson. Milton Erickson, ele foi um extraordinário curador. Ele ficou conhecido, muito conhecido como o curador ferido. Por quê? Porque ele tinha um problema de saúde, mas ele tinha uma capacidade extraordinária de curar. Ele era médico, psiquiatra, e ele trouxe a hipnose para o campo da cura, para o campo da saúde, para o campo da terapia. Então, ele entendeu que a metodologia de hipnose de palco, que era essa hipnose de show, poderia ser utilizada como uma estratégia curativa. E o Bert Hellinger, ele foi aluno do Milton Erickson, e ele fala que com Milton Erickson ele aprendeu alguns elementos fundamentais. Um deles foi entender que cada pessoa já carrega dentro de si a resposta para a própria cura. A função do terapeuta é ajudar essa pessoa a acessar essa resposta curativa que já existe. E ele fala que desse aprendizado com o Milton Erickson, ele trouxe também a perspectiva para os mínimos detalhes. Então, quando ele estava trabalhando em grupo, ele observava o gesto que a pessoa fazia com a mão, se ela estava com a mão fechada, aberta, para onde ela olhava. Todos os detalhes eram informações valiosas dentro do processo de compreensão do que estava acontecendo. Então, essa foi mais uma etapa que está muito presente dentro da constelação familiar. Por quê? Porque a constelação familiar, ela traz frases que você sugere, você, o terapeuta, sugere ao paciente, ao cliente, repetir ou imaginar. Essas frases, ela vem dessa linguagem ericksoniana, ela vem desse entendimento de que eu vou auxiliar a pessoa a acessar o seu subconsciente, o seu inconsciente. Então, essas frases que os terapeutas sugerem, ela tem a função de quê? De abrir o consciente, deixar que as informações, as imagens e as memórias que estão lá possam ser ressignificadas, possam ser liberadas e possam ser renovadas em percepção. Então, dessa relação do Bert Hellinger com Milton Erickson, eu percebo
que a constelação familiar trouxe esse elemento das falas, das frases, né? Então, esse é um ponto importante. Então, essas falas e essas frases, elas não são aleatórias, elas não são repetições inúteis. Elas são frases percebidas pelo terapeuta que são necessárias para auxiliar o cliente a liberar as coisas que estão no seu subconsciente, que está associado àquele bloqueio que ela está trabalhando. Então, depois de ser aluno do Milton Erickson, o Bert Hellinger, ele conheceu uma terapia que é a que mais se assemelha com a constelação familiar, que é uma terapia chamada de escultura. Então, a escultura era uma terapia de família, né? Então, ela tinha esse viés familiar e ela funcionava da seguinte forma: as pessoas estavam em grupo, a pessoa que era o cliente, que estava precisando do apoio terapêutico, escolhia dentro do grupo alguém para representar ela, o pai, a mãe, os irmãos, e colocava essas pessoas como se cada pessoa fosse uma escultura do seu representante. E ela colocava do jeito que queria. Depois que ela colocava, então a pessoa, ao olhar essa escultura, com o auxílio, a intervenção do terapeuta, ela percebia o que precisava ser mudado. E a constelação familiar, ela avançou justamente desse ponto, que foi o Bert Hellinger, ele entendeu que essas pessoas, elas traziam uma informação de quem estava representando e que isso poderia ter um dinamismo. Então, se você pegar o formato da escultura para o formato da constelação familiar, vai ter uma similaridade. Qual é essa similaridade? Então, tem representantes. Então, uma pessoa vai me representar, uma outra pessoa vai representar o meu pai, uma outra pessoa vai representar a minha mãe. E o que antes estava inerte, agora tem um movimento. Na constelação familiar tem um movimento. Que movimento é esse? Esse é o movimento de que cada representante, ele pode encontrar um lugar e uma posição que é mais confortável. Enquanto na escultura, a própria pessoa é que colocava do jeito que ela imaginava estar. Dentro da constelação familiar, o representante é que se coloca. Então, a constelação familiar, ela desdobra essa metodologia da escultura. E dentro de toda essa perspectiva, o que fica muito evidente? Que o Bert Hellinger, ele trouxe todos os elementos que ele foi aprendendo e aprimorando na jornada da própria vida para dentro da constelação familiar. E sim, tem todos esses elementos dentro da constelação familiar, mas tem o ponto de inovação. Aonde que foi que o Bert Hellinger inovou? Foi na possibilidade de deixar que as pessoas se movimentassem e também foi na possibilidade de explicar as leis sistêmicas. Então, como o Bert, ele tinha aquela curiosidade do vínculo, né? Como é que um acontecimento há 2 gerações atrás influencia a minha vida e me gera problemas hoje, mesmo que eu não saiba que esses acontecimentos existiram. E foi nessa busca que ele teve a percepção e o entendimento das leis da constelação familiar, que também são chamadas de leis sistêmicas, que é a lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio. Eu já gravei um vídeo falando dessas 3 leis, você pode verificar. Então, ele trouxe essa explicação, por quê? Porque ele gostaria de entender a harmonia de um sistema, a harmonia de uma família. Quais eram os princípios para que uma família pudesse ter uma vida harmônica? E foi quando ele, então, chegou no entendimento dessas 3 leis. Um outro ponto também muito importante na vida do Bert Hellinger é a relação dele com o povo africano, com a comunidade Zulu. Porque nesse livro ele conta vários elementos
sobre a percepção dele nessa relação dele com essa comunidade. E tem uma explicação dele que é interessante, que é o seguinte. Ele fala assim, nessa comunidade eu percebia que as mães davam aos filhos o que eles precisavam e esses filhos se davam por satisfeitos. Ou seja, na comunidade Zulu não tinha entre filhos e mães ou entre os pais e os filhos a divergência e o conflito que tinha na comunidade alemã. E ele percebe esse equilíbrio entre eu dou o que você precisa e você se satisfaz com isso. Então esse é um ponto muito interessante e ele está bem relacionado com a lei do equilíbrio, né? Que é eu tomo tudo e disso eu faço algo bom. E um outro ponto que ele traz são as memórias. Ele diz que na comunidade Zulu os mortos não eram esquecidos, mas esses mortos eles eram sempre lembrados. Então tinha as festas, as celebrações e nesses momentos eles contavam as histórias dos antepassados. E aí, se você perceber, esse elemento está dentro da lei do pertencer. Então, os todos têm direito de pertencer, de ser lembrado, de fazer parte, né? Então, observa que essa lei, ele também compreendeu isso nessa convivência cultural com o povo africano, com essa comunidade Zulu. E a grande mudança na vida do Bert, ele fala que aconteceu quando ele estava participando de um workshop, um evento, não sei bem se era formação, o que era, mas ele fala que nesse evento, o facilitador do evento, que era um evento onde tinha pagão, evangélico, católico, ateu, tinham pessoas, era um evento ecumênico, tinha pessoas de várias esferas religiosas e de nenhuma esfera, né? No caso dos pagãos não, perdão. No caso dos ateus. Ele conta que nesse evento o facilitador fez uma pergunta que foi a pergunta que mudou a vida dele. A pergunta é a seguinte: agora vocês olhem para a vida de vocês, para as suas decisões e respondam. Vocês valorizam mais as pessoas ou os ideais? E o Bert, ele fala que nesse momento ele tomou consciência que ele valorizava mais os ideais. E ele tomou a decisão que a partir de então ele iria mais valorizar as pessoas. O que significa valorizar mais os ideais ou as pessoas? Então, vamos pensar a partir da perspectiva religiosa, né? Então, a igreja, ela tem um conjunto de valores e de ideias, de princípios e de condutas. Então, isso para ele era mais importante. Isso para ele era mais importante do que o ser humano, do que a pessoa, do que as relações aqui entre ele e o outro, né? Então tinha sempre essa prioridade pelos ideais. O que acontece? Quando ele inverte esse processo, a pessoa passa a ser mais importante do que os ideais, ele começa a olhar mais para o ser humano. Ele começa a enxergar mais essas necessidades humanas, essas dores humanas, na busca de auxiliar esse bem-estar. E o que é a constelação familiar? A constelação familiar, o foco dela é a pessoa, é o ser humano. Então, a constelação familiar, ela não tem certo e errado. Ela não trabalha com valores morais. Ela trabalha com os fatos. E como é que esses fatos influenciam a vida dessa pessoa? Às vezes, alguns fatos atrapalham e a constelação familiar auxilia a pessoa a atravessar aquela carga emocional, aquelas memórias, para que possa seguir na vida. Então, a constelação familiar, ela tem esse respeito pela pessoa. Ela não dá prioridade para aquilo que é as normas morais, isso é o certo, isso é o que se tem que fazer.
mas ela dá valor para o que aconteceu aqui e como isso está influenciando essa pessoa. E tem um entendimento que é a base da constelação familiar, que é o fluxo do amor. Então, o Bert Helling, ele teve a percepção que nós estamos dentro de um fluxo amoroso e sábio. E que as leis da constelação familiar favorecem com que esse amor flua. Então, a vida continue, siga adiante de uma forma próspera, de uma forma fluida. Quando olhamos a constelação familiar, você então consegue perceber que ela é permeada por essas experiências e esses entendimentos que o Bert Helling trouxe a partir da sua própria experiência. E o que é interessante é porque ele também teve um terapeuta chamado Kellerman, e ele tem inclusive um pedacinho de uma história que ele fala que ele chegou a perguntar para esse terapeuta porque o pai dele era tão duro. Então o pai dele tinha uma postura muito rígida, muito dura. E aí o Kellerman olhou para ele e disse: por isso você é um homem forte. Então, os fatos, quando eles são olhados por um ângulo de acontecimento e não por um ângulo de julgamento, eles favorecem o entendimento de crescimento e de fortaleza da própria pessoa que viveu. Então, esse é um contexto que eu trouxe sobre quem é o Bert Helling, as experiências dele, como essas experiências influenciou a constelação familiar. É claro que quando eu conto isso a partir da minha própria percepção. Então é uma análise, é uma interpretação que eu faço a partir dos relatos que está no livro Um Lugar para os Excluídos. Eu recomendo você a ler esse livro se você se interessa por constelação familiar. Na minha percepção, ele é um livro básico. Por que ele é básico? Porque ele te conecta com Bert Helling, que foi quem tornou mundialmente conhecido essa metodologia. Então, eu quero pedir para que você possa fazer suas perguntas, deixar seus comentários, compartilhar o vídeo com quem você percebe que é necessário.